Ó, gente, então, lembrando da outra aula que eu falei sobre a diferença entre substância e mistura, certo? Agora, essa aula eu vou falar sobre como você faz a separação das misturas. Por N motivos, você vai ter interesse de separar elas, se acontecer algum momento delas estarem unidas. Então, vai existir vários métodos para fazer essa separação, certo? Como eu tinha comentado, isso cai muito no vestibulinho, certo? Eles gostam muito de ver essa parte do povo, tanto o Rotil quanto o Trajano, eles gostam muito, eles perguntam bastante sobre isso, beleza? Estou mostrando aqui para vocês lembrarem, tá? Nós vamos ter, então, matéria. O que acontece? Toda matéria, então, ela vai ser dividida em dois tipos. Nós vamos ter misturas e nós vamos ter as substâncias, certo? Então, substâncias é tudo aquilo que vai ser puro. Mistura vai ser união de várias substâncias. O que acontece? As substâncias elas vão ser classificadas em dois tipos, lembram? Substâncias compostas e substâncias elementares ou simples. Ou seja, feitos de apenas um elemento e feitos de dois ou mais elementos. Isso caiu na prova de vocês, certo? Mistura, ela vai ser dividida em dois tipos. Mistura homogênea, que é aquela que a gente vê apenas uma fase, certo? E mistura heterogênea, que a gente vê mais fases, de duas ou mais fases, certo? Então, agora, essa aula e de semana que vem vai ser sobre a separação dessas misturas. Como que a gente faz para separar elas? Primeiro, a gente vai ver sobre misturas homogêneas, certo? E depois nós vamos ver sobre misturas heterogêneas. Junto com misturas homogêneas, eu vou colocar aqui também para vocês sobre o processo de tratamento de água, tá? Que é algo que eles pedem também. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre misturas homogêneas e o tratamento de água, beleza? Outro exemplo para vocês, certo? Mistura homogênea, então apenas uma fase. Você só vê uma coisa, mesmo que você tenha várias substâncias ali dentro, você só consegue ver uma fase. E uma mistura heterogênea é quando você consegue ver a distinção dessas fases, você consegue ver as misturas que estão ali dentro dela, certo? Então, vamos começar aqui, ó. Mistura homogênea, então. Nós vamos ter 8 tipos de mistura homogênea, 8 métodos de separação de mistura homogênea. Primeiro, vocês vão ver que tá aqui na apostila de vocês, bonitinho, as 8 explicadas. Como tá a parte explicada na apostila, eu preferi colocar no slide os desenhos para vocês, tá? Porque fica mais fácil de visualizar. Mas a informação complementar, vocês têm tudo aqui na apostila certinho. Então, ó, mistura homogênea. Nós vamos ter, então, primeira delas, a evaporação. Para que serve a evaporação? Vai ser para separar um sólido de um líquido, certo? O jeito mais fácil é pegar o exemplo. O exemplo daqui vai ser a água do mar, certo? Quando você pensa na água do mar, quem já foi para a praia, quem já teve o prazer de abrir o olho embaixo ou experimentar, né, a água do mar, vai ver que ela é salgada, certo? Porque você tem ali na água uma mistura de sal. O que acontece? Existe um método, tem como você separar esse sal da água? Existe, tem 2 métodos e um deles é a evaporação, certo? Imagina lá que um dia, sei lá, vocês se perderam, meio que aventuras de pia, assim, se perdeu no meio do mar, tá num barquinho e não tem água, certo? Você não pode tomar a água do mar, porque ela contém muito sal e isso vai te desidratar.
Então, no final, ao invés dela fazer algum bem para você, ela vai acabar fazendo você morrer mais rápido. Então, se você está querendo sobreviver, está querendo esperar um socorro, então você tem um método de utilizar aquela água do mar e fazer um processo de evaporação para retirar, você tira a água do sal. Como que você faz isso? Usando o calor. Esse é um método mais simples, porque você pode usar o calor do sol. Então, se você pegar um tanto de água e colocar num pote, aqui está representado, né? Tipo, um recipiente de vidro. Mas se você colocar, então, essa água do mar e você pegar e você vai ver que na hora que você coloca ali, ela tem uma fase só, né? Você não consegue ver o grãozinho de sal que está ali no meio com ela, porque ele está dissolvido. Né? Então, só que você quer tirar, então, isso. O que você faz? Você deixa evaporando a água, certo? E vai sobrar o sal aqui embaixo. Você consegue fazer isso. O problema desse daqui é que na hora que evapora, se você não tem um método de contenção aqui, essa água ela vai evaporar, virou gás e vai embora. Por isso que eu falei que existe um outro método, tá? Porque aí você faz uma separação, mas você consegue conter essa água aqui, tá? Que está em forma de vapor. Então, mas esse aqui é um primeiro momento, como que você faz? Você vai usar o calor para separar uma mistura homogênea, que vai ser da água com sal, porque o sal vai estar dissolvido aqui na água, certo? Eu vi que o Rick colocou aqui, ó. Por que não bebe xixi? Gente, não é bom, certo? Porque quando você... Lembra que eu tinha explicado do sistema excretor, tudo aquilo? Aquilo que a gente está eliminando na nossa urina é tudo aquilo que está em excesso ou que faz mal para o nosso corpo, certo? Normalmente são resíduos nitrogenados. Se você beber o seu... Apesar de ter um pouquinho de água, é muito pouco. Se você beber o seu xixi, você está repondo no seu corpo aquilo que na verdade faz mal para ele. Então não faz muito sentido, né? Mas então, evaporação, primeiro método que tem. Segundo método que não vamos falar, vai ser a filtração. O que acontece aqui? Imagina só que você decidiu misturar areia na água, certo? Você foi muito feliz e decidiu misturar areia na água. Ou, na verdade, nem precisa tanto assim. Imagina que você está fazendo café. Mais fácil. Imagina que você está fazendo café. O que acontece? Quando você faz café, você vai pegar o pó, que é um sólido, e a água quente, certo? Líquido. O que você faz aqui? Então, você vai colocar, por exemplo, o seu pó aqui embaixo e passar a água por ele. No final, você vai ter o líquido aqui embaixo e o sólido aqui em cima. Eles vão estar separados mesmo assim. Só que aí, aqui embaixo, pelo menos, a água ela vai ficar com gosto de café. Só que tem como ser então, com café, ou você pegou, por exemplo, um tanto de areia e misturou com água. Você não vai querer tirar a areia de lá, tipo, com uma colher. Vai dar muito trabalho. Um método que tem para você fazer é através da filtração. Então, você pega toda essa água que estava misturada com areia, passa por um funil, passa por um filtro, né, como se fosse um filtro de papel, você coa. Filtração é nada mais do que coar. E aí, no que você coou, o sólido fica aqui junto no filtro e o líquido fica embaixo. Certo? Então, esse é um processo de filtração. É a mesma coisa que você coar alguma coisa. Certo? Agora nós vamos ter os processos de destilação, certo? Destilação ela vai separado em dois processos. Nós vamos ter destilação simples e destilação fracionada. O que significa isso? Vai ter diferença também do que elas separam, tá? Lembra que eu falei que para você separar a água do mar, separar a água do sal,
você tinha o processo de evaporação, certo? E um outro processo que a gente tem é esse daqui, da destilação simples, beleza? O que acontece? Nessa parte da destilação simples, você vai ter, aí é como se você fizesse isso em um laboratório, tá? Você vai ter o quê? Você vai aquecer, ó, você vai ter a mistura, a gente usa o balão aqui, certo? Tá vendo esse balãozinho aqui, ó, balão de vidro? Coloca, então, por exemplo, a água do mar aqui dentro, certo? E você aquece essa água. Vai ter a manta bonitinha e o bico de Bunsen aqui, você aquece essa água. Essa água vai começar a aquecer e o que é a água mesmo vai começar a entrar no processo, no ponto de ebulição dela. Então, ela vai começar a fazer o quê? Ela começa a esquentar e começa a se transformar do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela evapora, certo? No que essa água evaporou, ela vai chegar aqui em cima, ela vai condensar. Sabe quando condensa? É quando ela passa do processo de vapor para líquido, né? Então, ela vai condensar, ela vai perder temperatura, ela perde um pouco de calor. Então, o que acontece? Aí ela volta a se transformar em estado líquido. Só que aí ela vem, aqui ó, tá vendo o condensador? Aí ela vem pra cá e cai no Erlenmeyer aqui, ó. Vai ser no outro pote, então que vai capturar a água líquida. Né? Então, nesse processo da destilação simples, a gente vai conseguir separar e capturar os dois componentes, que vai ser o sal no final. Ele vai ficar aqui no balão de vidro e o líquido ele vai ficar nesse outro pote aqui, que é chamado de Erlenmeyer, ok? Então, o processo da destilação é simples assim, você vai esquentar essa mistura, o líquido vai evaporar, no que ele evapora, chega aqui em cima, ele vai esfriar, e no que então ele esfria, ele cai em forma líquida aqui, neste outro recipiente. Deu para entender esse daqui? É parecido com o processo de evaporação. Só que diferente da evaporação, que a evaporação no que evaporava você só ficava com o sólido, esse daqui você consegue separar o sólido do líquido, certo? Então, esse é o processo de destilação simples. Né? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Que a Nath falou que que ela viu já as pessoas filtrando água através de um buraco que eles fizeram, de um lugar que já tinha água. O que acontece? Não sei se vocês já fizeram isso na escola, mas existe Você sabe quando vocês colocam uma água bem suja, vocês vão fazendo certinho, sabe? Que vocês colocam a terra, colocam algodão, coloca pedra, e ó, coloca mais terra, e no fim você coloca uma água suja, certo? Suja assim, tipo, com barro, com folha, todo esse processo, né? E lá no finalzinho vocês fazem um buraco, não fazem? Então o que acontece? Aí na hora que vocês colocam essa água suja, ela vai passar por tudo isso e no final ela vai sair clarinha, certo? O que acontece? Não, Melissa, deu errado aqui. Esse processo, igual o que você tinha visto, Nath, porque na hora que eles fazem um buraco para cair, tipo, da lagoa num outro buraco que eles fizeram, isso é um processo de filtração também. Então, eles vão usar toda pedra, grama e areia para filtrar e retirar esses resíduos da água. Mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se na hora que você está tirando esse resíduo, na verdade você está limpando a água de coisas sólidas, certo? De coisas que você pode ver, de graveto, pedra, pedaços de terra, você está limpando disso, mas você não limpa ela em questão de micro-organismos, certo? Então, porque o processo de micro-organismos aí é o que a gente vai ver mais pra frente, que é no tratamento da água. Que aí você precisa usar alguns produtos para limpar a água e livrar ela de micro-organismos, certo? Mas se você está falando de uma lagoa e você fala que
tem quase certeza que ela não é contaminada, só que você quer tirar o que fica parado na lagoa, você pode fazer esse processo de filtração, tá? Envolvendo terra, pedra, tudo isso, beleza? Sim, o pessoal faz mesmo. Eu já vi eles fazendo esse processo de limpar a terra em muitas comunidades no Nordeste. Eu vi fazendo isso na África. É um processo, é uma coisa simples que a gente usa, que a gente faz na escola para ter ideia de como que é essa separação de mistura. Como que funciona a filtração, tudo isso. E para vocês verem que... E tem gente que realmente usa porque é fundamental para eles conseguirem sobreviver e terem uma água mais limpa, certo? Então, aí a Melissa falou que o dela deu errado, o experimento. Mas tem que tomar cuidado pelo o tamanho do buraco que você faz no final. Tá? Porque se você fizer um buraco muito grande, aí na hora que a água for sair, vai sair também aquela terra que você colocou no final. Aí ela vai sair suja de qualquer jeito, né? Então tem que ser um buraco bem pequenininho para conseguir sair limpa. Senão sai, tipo, aí vai sair igual que estava no começo lá, não? Mas então, aquele processo então de filtração é esse experimento que a gente faz em casa, faz na escola, certo? Calma, Melissa, esse processo, qual dos processos você fala? O processo, esse de filtração que a gente fez de experimento na escola ou tratamento de água mesmo? Então, água de poço, essas que a gente encontra em sítio, ela dá para beber sim, gente, não tem problema, não. Mas antigamente, né, o que a gente tem lido hoje em dia, que eu tinha até falado com vocês antes, não lembro que aula que foi, mas era que imagina só, a gente tá falando de pegar água da bica, tava falando de todas essas coisas. O que que acontece? Você não tem como prever, tipo, você tem a nascente e essa nascente vai cair em algum lugar. Você não tem como saber se alguém, por exemplo, tá jogando esgoto perto dessa nascente, tá? Então, é isso que é o perigoso, beleza? Mas água de poço, normalmente quando a gente fala de água de poço, a gente está falando que é de um sítio, né? Tipo, no meio do nada. Então, você não vai ter indústria perto para poder contaminar essa água, essa nascente. Então, seria de boa poder beber. Mas o correto ainda seria dar uma fervida na água antes de consumir ela. Certo? Desse experimento, a gente consegue limpar a água em questão de tipo, 90% a 95%. Mas da sujeira dela, não dos micro-organismos, entendeu? Mas ela consegue sair muito limpa, ela consegue, fica ótimo, entendeu? Só que aí só tem que tomar cuidado com os micro-organismos. O pessoal faz isso daqui também, às vezes, para fazer o processo de... Não sei se vocês já viram, mas existe como você fazer a captação de água de chuva, né? A maioria das pessoas usa essa captação de água para coisas que não seja para consumir, por exemplo, lavar roupa, lavar quintal, essas coisas, usar em vaso sanitário. Então tem como usar essas coisas, usar essa água captada. Se fosse num processo para você consumir ela, aí você precisaria de um tratamento bonitinho. Mas aí você, tipo, captou a água, vai usar na máquina de lavar. Só que, então, tem como fazer um processinho de filtração para tirar folha, essas coisinhas assim, e colocar na máquina para você usar. O filtro de barro, então, o legal do filtro de barro é que eu não sei se todo mundo já viu o filtro de barro, tá? É coisa bem antiga, coisa de vó. Hoje em dia tem também, só que ele é caro pra caramba, agora o filtro. Só que na hora que vocês veem dentro dele, do filtro, ele vai ter... Igual os filtros que a gente vê, tem alguns assim também. Eles têm aquela... uma parte como se fosse de calcário, certo? Lá vai ter calcário, vai ter carvão ativado, que é o quê? Para limpar a água de micro-organismos, certo? Então, dentro desse filtro de barro, ele vai ter... É um negocinho branquinho. Eu esqueci o nome daquilo lá para vocês. Mas ele vai ter calcário, ele vai ter carvão ativado, então, para limpar a água dos micro-organismos. Então, beber a água do filtro de barro é
tranquilo. E é mais ou menos esse processo, mas aquele negocinho de dentro dele, sabe? O branquinho. É um filtro aquilo lá realmente. E ele vai fazer esse processo de limpar a água, certo? Apesar que a água que a gente é que a gente pega normalmente a água da pia, né, pra encher filtro de barro. Pelo menos minha avó pegava. Então aí você tem aquele filtro lá dentro que ele vai funcionar como se fosse um tratamento de água ali, certo? Mas aí então os filtros funcionam desse jeito. Beleza? Então, ó, destilação simples, então, você vai conseguir capturar as duas partes, tanto sólido quanto líquido, certo? Agora nós temos a destilação fracionada. O que acontece na destilação fracionada? Aqui nós vamos separar líquido, certo? E o que acontece aqui? Por exemplo, esse aqui é um processo de separação do petróleo. Porque quando a gente pensa no petróleo, a gente vai pensar numa massa escura, certo? Numa gosma, na verdade, né? Porque ela é bem densa, aquilo lá. Então, é um líquido muito denso e escuro. Só que o que acontece? A gente consegue obter várias substâncias do petróleo, que é de interesse para a gente. E essas substâncias, como a gente consegue separar, então, elas? Através do ponto de ebulição delas, certo? Então, o que faz? Ó, você tem, imagina aqui, ó. Então, você armazenou petróleo aqui, certo? Líquido. Você vai passar ele através dessa serpentina, dessa tubulação. E essa tubulação aqui, ó, essa bomba, na verdade, ele vai bombear o petróleo. E aqui vai ser uma fornalha. Então, você vai esquentar este líquido, certo? No que você esquenta este líquido, ele vai começar a subir. É fracionado aqui, tá vendo? Ele vai começar a subir. E dependendo da onde ele para aqui, vai ser um produto diferente que vai ser obtido, certo? Então, é como se ele tivesse vários produtos com pontos de ebulição diferentes dentro do petróleo. Só que não dá para você separar, tipo, usando a mão, não dá para você separar fazendo nenhuma outra substância. Você tem que ir esquentando e esperar ele entrar em ebulição. E aí cada parte vai ficar separada. Por exemplo, o gás a gente conhece que ele é um gás. Então, o que acontece com esse gás? Na hora que você esquentou o petróleo, certo? E no que você esquentou, o gás é o primeiro a desprender e ele vai lá para cima, porque ele é mais leve também. Então, ele subiu aqui, certo? No que ele subiu aqui, ele é capturado. Beleza? Depois, temos gasolina, querosene, óleo combustível, lubrificante, aqui embaixo, parafina e asfalto, que esses vão ficar mais pesados, eles não conseguem entrar em ebulição. Entendeu? Mas o que você faz na destilação fracionada, então, é você pegar este líquido, que contém várias substâncias dentro dele, mas é difícil fazer a separação, e você esquentar. Aí, no que ele for evaporando, você captura e depois você condensa ele de novo, certo? É esse como que a gente faz o processo de separação do petróleo. Beleza? Depois, nós vamos ter aqui a solidificação fracionada e a fusão fracionada. O que significa tudo isso? Certo? A solidificação fracionada é quando você tem dois líquidos juntos, certo? E você precisa separar eles. E você consegue separar através do ponto de solidificação. Então, é do momento que você passa de líquido para sólido, certo? Lembra daquele, tipo, que tem as transformações físicas, de sólido, líquido e gasoso, que tem o nominho de tudo, tipo fusão, solidificação, evaporação, condensação, todo esse processo? Então, isso está envolvido aqui também. Então, o que você vai fazer? Você tem dois líquidos junto e você quer transformar, você quer separar eles, beleza? E como você separa? Você vai transformar um deles em sólido. Eu peguei um exemplo para vocês aqui. Imagina que vocês misturaram água com álcool, certo? Existem outras formas de você separar a água com álcool, por exemplo, esquentando.
Você consegue fazer isso, certo? Só que você, através, por exemplo, de uma destilação fracionada, você também conseguiria fazer isso. Só que você vai agora, você quer fazer o processo ao contrário, você quer transformar um deles em sólido. O que você faz? Você poderia pegar essa mistura e, por exemplo, colocar no congelador. Por quê? A água, né, ela vira sólido na temperatura a partir de 0 graus Celsius, certo? Já o álcool, ele só vai virar sólido a menos 178, se eu não me engano. Então, na hora que você colocar, por exemplo, no congelador, a água vai se juntar e virar um sólido e o álcool vai continuar em estado líquido. Então, você conseguiu fazer uma separação deles, certo? Então, é isso que funciona. Você quer separar dois líquidos, transformando um deles em sólido. A fusão fracionada, aí já é ao contrário, certo? Você tem dois sólidos unidos e você quer separar eles. Isso acontece muito, por exemplo, em anel, colar, brinco, que é feito de ouro. Tá? O que acontece? Não sei se vocês já viram isso, mas vive no centro mesmo. Tem sempre os caras lá com umas camisetas, assim, com umas plaquinhas falando que vem e compra ouro. Né? O que eles fazem depois que eles compram ouro? Você nunca vai encontrar nada que seja de ouro que seja 100% ouro. Por quê? Ouro em temperatura ambiente e no estado sólido, ele é muito maleável. Então você consegue entortar ele muito fácil. E não é interessante. Então, tudo que é de ouro, na verdade, ele tem um percentual de ouro e um percentual de outros metais junto com ele, certo? Pode ser prata, pode ser cobre, entendeu? Então, vai estar misturado ali. Porque, por exemplo, prata e cobre, ele vai dar essa dureza para o ouro que ele não tem. Então, o que não permite que as coisas amassem muito fácil. Então, qual é o processo? Tipo, eu estou interessado no ouro, mas nunca vai ser 100% ouro aquilo que eu consegui. Então, o que os caras podem fazer? Eles vão lá e derretem, certo? No que eles derretem, eles vão... O que se transforma em líquido primeiro é o ouro. Então, você consegue fazer essa separação. Então, eu esquentei um sólido que vai ter várias substâncias juntas, né? Então, eu vou esquentar ela e no que eu esquento, eu consigo ter uma se transformando em líquido primeiro do que a outra. Porque aí você vai ter um ponto de fusão diferente entre elas, certo? Lembra, os pontos de fusão é onde você passa do sólido para o líquido. Então, o ponto de fusão entre essas duas substâncias vão ser diferentes. Então, no que eu esquento até uma determinada temperatura, eu consigo fazer uma dessas substâncias virarem líquida e a outra continuar sólida. Aí eu consigo separar elas. É isso que eles fazem no processo de separação do ouro com outras ligas de metais. Beleza? Gente, se vocês estiverem com dúvida, me avisem, tá? E depois, eu acho que essa já é a última forma da mistura homogênea. Nós vamos ter a parte de sublimação e depois a de liquefação, certo? O que acontece? Sublimação vai ser o processo... Gente... Que você tem... Aí lembra que eu tinha falado dos estados? Bonitinho. O que vai acontecer com a sublimação? É quando você vai ter algo sólido que passa diretamente para o estado de vapor, tá? Que ele passa para gás já. Aqui eu deixei um exemplo para vocês, né? Imagina que vocês misturaram areia e iodo. Por algum motivo X da vida, vocês decidiram misturar isso, certo? No que vocês esquentam, olha aqui embaixo bonitinho, não dá para ver direito, mas tem uma chaminha aqui, certo? No que vocês esquentam, o iodo ele passa direto do estado sólido para o vapor. Então você consegue separar as duas substâncias. Então sublimação, aí vocês têm que lembrar daquelas fases que tem de mudança física. A sublimação então é do estado
sólido para o vapor, certo? E a liquefação é quando você quer separar dois gases diferentes, certo? O que você faz? Você vai ver que é parecido com o processo de destilação, certo? Mas ao invés de você estar aquecendo aqui um sólido com um líquido, você vai estar aquecendo gás, certo? Então você tem dois gases aqui reunidos. Imagina que você tem, sei lá, gás carbônico com nitrogênio e você quer separar eles, certo? O que você faz aqui? Esquenta. Um deles vai subir mais do que o outro, né? Porque aí você tem também essa diferença do ponto de pressão também. Um sobe mais. Aí você vai lá, esfria um dos gases e captura ele do outro lado, certo? Mas então existe como você faz isso. Existe um processo de separação de gases e é chamado de liquefação. Beleza? Acabou, então, a parte de mistura homogênea, certo? Aí, que eu falei que são esses 8 tipos aqui. Depois, semana que vem, eu falo para vocês de mistura heterogênea, certo? Só que aí eu vou falar agora de tratamento de água. O que acontece com o tratamento de água? Pensa, nós vamos... a água que é utilizada, que a gente consome, certo? Ela vem de algum rio, alguma fonte. E ela, a gente não tem como virar e falar assim que ela está totalmente limpa, certo? O que acontece? Então, a gente vai ter 9 processos que vai mostrar como se faz o tratamento da água, beleza? Eu coloquei o processo no slide, no próximo slide, mas o desenho tá aqui, então eu vou explicar pelo desenho para vocês, beleza? O que você faz em todo o processo? Então, você tem a água vai ser bombeada da represa até a estação de tratamento. No que ela vai ser bombeada, aqui você primeiro adiciona já algumas substâncias, que vai ser o sulfato de alumínio, o cal e o cloro. Por que isso? Aqui você já consegue eliminar alguns micro-organismos, beleza? No que você adicionou, então, isso aqui na água, ele vem para o primeiro processo, que é floculação. O que vai ser a floculação? Você começa a formar flocos, realmente é flocos, gente, para separar partículas, certo? Essa floculação, então, é como se você pegasse partículas que estão em estados sólidos e elas acabam se juntando, formando floquinhos. Então, fica mais fácil de você separar elas, certo? Normalmente, o processo de floculação, esses floquinhos que se formam, ele fica por cima, tá? Então, você consegue, aí você puxa a água, vai para o outro lado e deixa os flocos aqui. A gente consegue eliminar todos de uma vez? Não. Então, aí a gente chega no processo de decantação. O que vai ser decantação? Você vai separar líquido de sólido, certo? Só que aqui você espera. A decantação é o processo onde o sólido, por ser mais pesado do que o líquido, ele vai para o fundo do recipiente, certo? Então aqui o sólido vai descer e a água líquida vai ficar aqui em cima, certo? No que ela ficou aqui em cima, aí ela vai passar por esse outro processo que vai ser a filtração, onde você vai ter carvão, areia e cascalho, para retirar o resto de qualquer pedrinha, folhinha que tenha ficado aqui. Então, você faz por todo esse processo de filtração e já elimina também outros micro-organismos, tá? Então, esse processo da areia, do carvão, da areia e do cascalho, você vai eliminar mais micro-organismos aqui no 5, beleza? Chegou no 6, eles vão adicionar cal, cloro e flúor. Para que isso? Eles vão tratar a água com essas substâncias. Então, ele vai adicionar sais, certo? E vai retirar alguns micro-organismos também.
Então, esse é o processo aqui do 6, do cal, o cloro e o flúor, certo? Você vai deixar, aqui você é um processo também que você altera o pH da água, igual aqui, certo? No o 2 e o 6 você tem uma alteraçãozinha no pH da água. Passou por esse processo, você vai para o reservatório, e o reservatório de água final. É o tratamento final que ela vai ter, certo? Então, aqui vai ver se o pH precisa ser corrigido, certo? E porque, pensa só, gente, precisa tomar cuidado porque toda tubulação que há, desde o tratamento de água até a sua casa, nós estamos tratando, a tubulação é de metal, certo? Se você usar um pH muito alto, você vai ter um pH que vai corroer essa tubulação, então não vai ser muito legal. Então, por isso que eles têm que sempre fazer a manutenção, assim, para você não consumir pedaços de tubulação, assim, ó. E foi corroído mesmo ao meio do caminho. Imagina que beleza. Saiu do reservatório. Aí agora ele vai para o reservatório nos bairros, as caixas d'água que tem espalhadas aqui pela cidade, certo? Porque cada bairro vai ter uma caixa d'água que vai ser responsável para o bombeamento, a distribuição certinha daquele pedaço, né? Então, é esse o processo. Você vai ter saída da represa, chegou no lugar de tratamento, você vai ter correção de pH e já matar alguns micro-organismos, certo? Aí depois aqui, floculação, decantação, você tem o processo de limpeza da água de substâncias que vieram junto. Filtração, filtrar, vai retirar substâncias que ainda continuaram aqui, certo? E no 6 você vai ter então correção novamente do pH, no 6 aqui e no 7, tá? Para depois ser distribuído para os bairros e dos bairros e para sua casa. Beleza? Então é assim que é o tratamento de água. Belezinha? Se vocês forem ver, vai ter explicadinho também na apostila de vocês, ó, os 9, certo? Tá aqui para vocês também, ó, os 9 processos que está mostrando no desenho, beleza? Como é muita coisa, eu já expliquei ali, mas se vocês vão ver, ó, tá tudo escrito, ó, tá vendo? Correção de pH, tudo certinho, beleza? Então essa foi a primeira parte. Aí semana que vem, então, eu continuo com vocês falando sobre a separação de mistura heterogênea. Beleza? Gente, então, muito obrigada.